Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, estou vindo aqui para nós estudarmos a Bíblia Sagrada. Eu convido vocês hoje a estudarmos o texto de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, ele começa assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todo quanto fomos batizados em Cristo, Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Muito bem, amados, eu li até o versículo 10, gostaria de comentar até esse versículo, e depois estaremos lendo do versículo 11 em diante. Espero poder comentar este capítulo na íntegra. Apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Romanos, do versículo 1 a 2, ele fala sobre que os crentes devem morrer ao pecado e viver para Deus. E do versículo 3 até o versículo 10, ele traz uma demanda acerca do batismo cristão, de sua união com Cristo. Agora, a partir do versículo 11 até o versículo 15, ele fala acerca daqueles que vivem para Deus. Do versículo 16 ao versículo 20, ele diz que nós estamos libertos do domínio do pecado. E conclui do versículo 21 e 23, ele diz que o fim do pecado é a morte. E o fim da vida, o fim da morte é a vida eterna e a santidade. Então vamos analisar. O versículo 1 e 2, o apóstolo, ele é muito enfático, ele é muito completo ao enfatizar a necessidade de buscarmos a santidade. Ele não elimina, ao expor a livre graça do Evangelho, antes ele mostra que existe uma conexão entre a justificação e a santidade. Ambos estão inseparáveis. A justificação, a santidade é inseparável. Seja, portanto, temos que buscar em Cristo esta santidade. Temos que, em nossa mente, aborrecer o pecado.
o pensamento de continuar em pecado para aqueles que muitas vezes acreditam que quanto mais peca, a graça de Deus abunda, estão errados. É o que o apóstolo interroga. Nós que morremos em Cristo, viveremos no pecado novamente para que abunde a graça? De maneira nenhuma, diz ele. E então, não há como aqueles que já estão mortos para o pecado voltar a praticar o pecado. Os verdadeiros crentes estão mortos para o pecado. Portanto, não deve segui-lo novamente. Ninguém pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Isso é, na verdade, agir tolamente. Nós desejamos, na verdade, estar morto para o pecado. Aquele a quem deseja estar morto ao pecado, pensa que pode viver nele, não há como, amados. Agora, do versículo 3 ao versículo 10, o apóstolo Paulo trata sobre o batismo. Ele foca o batismo, ele ensina a necessidade de morrer ao pecado e ser como ter sido sepultado de toda. Ele fala sobre morrermos para o pecado e também sermos sepultados de toda aquela vida ímpia, da vida iníqua, a qual antes nós vivíamos. E ele usa o batismo como esse sepultamento. E ao sermos batizados, estamos sepultando a nossa velha natureza. Ao surgirmos, ao levantarmos do batismo, nós estamos como se estivesse ressuscitando para Deus. Então, esse ressuscitar é para andar com Deus numa vida nova, em novidade de vida. Aqueles que professam a vida ímpia pode ter sido um sinal externo de uma morte para o pecado, de um novo nascimento para a justiça. Então, aqueles que morreram agora para o pecado, é necessário haver o batismo. Eu quero deixar bem claro que o batismo não tem o poder de te salvar, mas ele tem o poder de te levar em ato público à própria justiça de Deus. É o novo nascimento à justiça. Mas nunca o pecado passa da família de Satanás que você vivia antes, sob o domínio de Satanás. Ele não passa antes de você ter uma nova natureza. Se você não se arrependeu do pecado e vive na prática do pecado e desce as águas batismais, você não passa, não é liberto da família de Satanás para se tornar família de Deus, porque a tua natureza ainda está sob o domínio das trevas. Então você precisa acreditar piamente que através de Cristo, quando você desce as águas batismais, você está ressuscitando para Deus. A natureza corrupta, amado, chamada do velho homem, que derivou de Adão, nosso primeiro pai, ele vem sobre nossa natureza até o dia em que nós encontramos com Cristo. Todo o ser humano que nasce sobre a face da terra, ele nasce sobre essa natureza pecaminosa, adâmica. E aqueles que se tornam crente verdadeiro, ele está crucificado agora com Cristo pela graça, essa velha natureza. Então, por isso nós temos que... muitas pessoas dizem assim, eu não dou valor para a cruz. A cruz ele tem uma importância muito grande, porque foi na cruz que Cristo nos salvou. Então, nós antes éramos errantes, éramos forasteiros. Para nós não havia
Nós éramos, na verdade, moribundo, apesar de que ainda, agora, já vivendo uma novidade de vida, travamos uma luta pela própria vida, até que cheguemos à vitória final. Então, todo o nosso corpo do pecado, ele se desfaz na cruz de Cristo. Seja o que for, não concorde com viver sobre o domínio do pecado, mas aceite aquela oferta que Deus te deu. Tudo aquilo que te leva novamente à prisão do pecado deve ser rejeitada para que você se torne um crente verdadeiro. Quando eu digo um crente verdadeiro, não estou falando sobre professar uma religião protestante, mas estou falando em crer em Deus. Senão é que você não poderá servir para Deus. Você não terá felicidade no seu serviço a Deus. Vamos ler agora do versículo 11 até o versículo 15. Eu vou tentar comentar também, fazer esse comentário do versículo 11 até o versículo 15, onde o apóstolo diz: assim também vós considerai-vos como morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Aí ele diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer das suas concupiscência. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos, ou seja, ressuscitado dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então vamos ao comentário, amados. Eu estou procurando ser bem breve, para os irmãos estão percebendo que minha voz está bem carregado. Então vamos procurar ser bem breve nesse comentário, para crescermos na graça deste amor tão grande. Então aqui nós vemos que se estipula um motivo mais forte contra o pecado. É para que, por meio de uma vigilância, nós devemos obedecer a Deus, sendo agora liberado do reino dos pecados. Agora estamos vivos para Deus e temos uma perspectiva da própria vida eterna. Essa vida eterna corresponde aos crentes, pertence ao crente agora, que se interessaram na oferta de Deus. Agora podemos ter um progresso na nossa vida de fé como servo de Deus. Antes nós vivíamos sob domínio das luxúrias ímpia, e esse domínio não tem mais agora. Não somos mais dominados por essas luxúrias, não somos dominados mais por essa vida ímpia. Nós somos arrancados desta vida ímpia. A preocupação do cristão deve ser de resistir suas inclinações ao pecado. A inclinação do cristão deve ser em buscar a santidade, lutando com toda a força para que, por meio da graça divina, o pecado não prevaleça nesse estado mortal da nossa vida.
Então, o cristão verdadeiro, ele tem o pensamento de que esta vida, esta luta logo terminará. E que a sedução que existe neste mundo de treva que vivemos, a sedução das luxúrias, que antes nos mantinha preso, que antes nos havia confundido, agora não tem mais domínio sobre nossa vida. Agora nós devemos nos apresentar a Deus, livre de todos os poderes do mal, e usar todas as armas que Deus colocou à nossa disposição, todos os instrumentos que Deus colocou à nossa posição, preparando-nos para uma guerra contra o domínio das trevas sobre a nossa vida, para a obra de justiça de Deus seja efetuada em nossa vida. Então, há poder em nós, na aliança de graça. O pecado não terá agora domínio sobre nossa vida, porque nós estamos agora sobre a promessa de Deus. E a promessa de Deus para nós são mais poderosa e eficaz para mortificar o pecado que antes nós dominava. Agora a promessa de Deus se concretiza em nossa vida. O pecado, ele pode lutar, ele pode nos tentar, ele pode procurar nos seduzir. Mas aquele que é realmente fiel a Deus, aquele crente real, ele cria uma grande quantidade de defesa para não ser dominado novamente pelo pecado. Então o pecado não dominará alguém que está sobre a presença da doutrina estimulante de Deus em sua vida. É isso que eu entendo, amado, que aquele que pratica o pecado, ele não está em Deus. Aquele que diz que serve a Deus, ele deve rejeitar o pecado, viver longe do pecado. Que seus pensamentos estejam longe de tudo aquilo que é abominável, tudo aquilo que é contrário à perfeição de Deus. Porque agora você está sobre a presença de Deus, com o Espírito de Deus. Você tem o Evangelho de Cristo como sendo o manual de instrução para a sua vida. Então, o Evangelho, ele é oposto ao pecado. Agora, a graça de Deus, ele é um motivo mais forte contra o pecado, que agora nós temos o amor de Cristo em nossa vida. Então, temos que viver buscando a presença de Deus. Não podemos pecar contra a bondade, contra a graça. Do versículo 16, eu vou ler de uma só vez, do 16 até o 23, e vamos comentar para encerrar. O versículo 16, ele diz assim: Não sabeis que aquele a quem vos apresenteis como servo, para lhe obedecer, sois servo deste mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, que embora, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que foste entregue, e liberto do pecado foste feito servo da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os vossos membros como servo da impureza
e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentei agora os vossos membros como servo da justiça para a santificação. Porque quando ereis servo do pecado, estáveis livre em relação à justiça. E que fruto vocês tinham das coisas de que agora vocês se envergonham? Pois o fim dela é a morte. Mas agora liberto do pecado, é feito servo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então aqui, amados, nós observamos que eu vou procurar comentar em rápidas palavras aqui. Observamos, amados, que o apóstolo Paulo, ele apresenta-nos que todo o homem, ele é servo daquele que ele se apresenta para servir, do amo a cujo mandamentos ele se rende. Seja a disposição de você servir sua vida pecaminosa, se você está disposto a satisfazer a sua carne, os seus desejos carnais, você é escravo do seu próprio pecado, da sua própria carne. Você é servo de você servir os desejos do seu coração, os desejos, as intenções pecaminosas dos seus corações e ações que levam você à morte espiritual. Ou você serve a nova obediência, ou você se torna uma nova criatura, a nova obediência espiritual implantada pela regeneração. Se você agora obedece a essa, você tem um motivo de estar alegre, de regozijar-se. O apóstolo, ele traz-nos, porque a ele nós devemos obedecer de todo o coração o evangelho, no qual foram colocados como molde ou como exemplo. Assim como mesmo se faz um vaso novo quando é fundido, novamente um outro molde, ou seja, um outro exemplo, assim o crente tem chegado a ser uma nova criatura. Existe uma enorme diferença na liberdade de mente e de espírito. Tanto a mente quanto o espírito, elas são opostas ao estado de escravidão. Quem tem aquele que se torna um cristão verdadeiro, ele presta serviço ao seu justo Senhor. Aquele que você considera como sendo seu pai. Agora nós somos adotados pela graça de Deus e podemos nos considerar como filho de Deus, como herdeiro daquele que nos dá a graça. Agora estamos não estamos mais sobre o domínio do pecado, mas estamos sobre o domínio de Deus. Antes, sim, nós éramos escravo, e escravo voluntário do pecado. Não podemos mais ser arrastados agora pelo poder do pecado. A nossa luta é pela nossa sobrevivência da nossa vida espiritual. Temos que almejar chegar na glória. Os que agora são servos de Deus foram uma vez escravos do pecado, mas agora estamos livres do pecado. O versículo 21 a 23 diz assim, que o prazer, que proveito há no pecado, que não merece ser chamado de fruto. O fruto que o pecado produzia não merece ser chamado de fruto. Os pecadores que não se arrependem, eles
continua semeando vaidade e colhendo a mesma coisa. Continua plantando vergonha e sendo envergonhado. A vergonha vem ao mundo com o pecado e ainda continua sendo o seu efeito seguro. O fim do pecado é a morte, embora o caminho pareça prazeroso. Porque o pecado, ele é atrativo, ele nos atrai. Mas o seu final, ele haverá amargura. O crente é colocado agora em liberdade. Ele está livre da condenação eterna. Ele é feito livre do pecado. Agora ele pode produzir fruto de santidade. Se há um princípio ativo de graça verdadeira, em um crescimento, o final será vivo, a vida eterna. Há um final de muito feliz, apesar de que o caminho é dificultoso. Embora seja estreito, seja espinhoso, muitas vezes esse caminho seja cheio de tentação. Existem muitas tentações no caminho da vida, à beira do caminho da vida. Contudo, a vida eterna, em seu final está assegurado. Existe uma dádiva de Deus para aqueles que permanecem no trânsito da vida. Ou seja, qual é essa dádiva? É a vida eterna. Este é o dom por meio de Jesus Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo comprou a cada um de nós. Ele preparou-nos. Ele prepara para cada um de nós. Ele preserva-nos. Ele nos guarda e Ele nos dá essa salvação mediante esta graça. Que Deus vos abençoe, amados. Foi um prazer comentar o livro de Romanos capítulo 6. Graça e paz para todos. Amém.